Olá, tudo bom? Meu nome é Eduardo Virgílio de Aquino, sou graduando de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, UFMS, campus de Três Lagoas. E hoje eu vim apresentar para vocês uma atividade proposta pela disciplina de Prática de Ensino em Geologia e Paleontologia, que envolve apresentar uma aula sobre o tema de fossil-diagênese. E eu vou explicar tudo que engloba a fossil-diagênese. O que é fossil-diagênese, quais são os processos, o que é um fóssil, qual a sua importância, locais onde a gente pode encontrar um fóssil e entre outras coisas. Bora lá. Primeiramente, o que são fósseis? Fósseis nada mais são do que registro de seres vivos que viveram, no passado e que de alguma forma foram conservados até os dias de hoje. Por exemplo, esses fósseis, eles podem estar preservados em vários tipos de materiais, como rochas, areia, gelo e até mesmo dentro de outros fósseis. Mas como assim dentro de outros fósseis? Por exemplo, se quando o animal um animal foi, ingeriu, comeu algum outro animal, e nesse meio, a hora que ele comeu, foi soterrado, foi morto e acabou morrendo por deslizamento de terra ou coisa do tipo, e acaba morrendo e sofrendo processos que facilitam na fossilização. E aí, se o animal engolido, né, não não for digerido antes que possa, antes dele virar um fóssil, ele acaba virando um fóssil, ou seja, um fóssil dentro de outro fóssil. E fóssil, quando a gente pensa na palavra fóssil, logo vem na nossa mente o Tiranossauro Rex naqueles museus, cheio de osso, tudo mais. A gente lembra basicamente de ossos, né. Então, fósseis, não são só ossos. Eles podem ser moldes de corpo, rastro ou pegadas. Por exemplo, essa imagem à nossa esquerda, o que a gente pode ver aqui são rastros de algum animal, eh, na antiguidade, passou por esse local, por essa rocha e ficou essas marcas e acabou, formando um fóssil. Já a imagem à nossa direita, como a gente pode ver, ela é uma pegada de algum dinossauro, algum animal grande que pisou que a marca da pata dele ficou nessa rocha, desenhado nessa rocha. E aqui a gente pode ver 2 exemplos de moldes de corpos, digamos assim. O primeiro são das conchas, né, essas conchas foram, eh, ficaram impregnadas na rocha e o seu molde ficou nela. E também a gente pode ver um molde de uma possível libélula, que foi soterrada ou sofreu algum processo de fossil-diagênese. Enfim, a gente já sabe o que são fósseis, mas aonde a gente pode encontrar esses fósseis? Esses fósseis, a gente nunca vai ter certeza que aquele local, existe fóssil ou não. A gente nunca vai poder dar certeza, 100% de certeza. A gente pode normalmente os cientistas, os especialistas, eles, apontam características de algum local que talvez possa haver, fóssil naquele local. E eles usam, basicamente 2 tipos de indicadores que possa, indicar se ali pode haver ou não a presença de fóssil. O primeiro é o tipo de rocha. Tipo de rocha, como assim? Por exemplo, se a gente vai vasculhar um terreno, e lá nesse terreno a gente descobre que é um terreno de rocha magmática, ou seja, o que são rochas magmáticas? Rochas magmáticas são aquelas rochas que vieram da solidificação da lava, ou seja, o vulcão expeliu lava, essa lava, eh,
expeliu o magma, esse magma veio para a lava, né, essa lava veio para o meio ambiente, esse ambiente e no meio ambiente ela se solidificou. Nessa solidificação, com o passar dos anos, ela se transformou em rocha magmática. E então, como é desse meio, ou seja, se ela veio da lava, é pouquíssimo provável que haja algum vestígio ou resquício de algum animal, ou de alguma planta, ou de qualquer coisa no meio dessas rochas. Por quê? Porque a lava destrói tudo. Então não tem como, eh, haver algum fóssil no meio dessa rocha. Mas agora, se a gente for analisar um outro terreno, e nesse outro terreno for uma rocha sedimentar, por exemplo. O que são rochas sedimentares? São rochas que através do tempo, eh, com a ação da chuva, com os ventos, com os agentes da natureza, eh, detritos, sedimentos vão depositando em algum lugar específico, e nesse lugar esses sedimentos vão se ficando um em cima do outro, e nisso, eles vão se sedimentar e vão criar essa rocha. Ou seja, é possível que naquele local haja um animal, um fóssil. Por quê? Porque, por exemplo, se um animal morre e nesse meio a chuva traz, o resto de sedimentos de outras rochas, grãos de areia, o vento também traz, e vão trazendo, e eles vão se depositando, e ali eles vão se anexando, e aí com o passar dos anos, eh, aquele animal que estava depositado ali se transformou em fóssil, com a ação dos agentes físicos e químicos, e ficou naquele local exato, porque como acabou se tornando rocha, os agentes não conseguiram, eh, tirar ele do local. Ou seja, ali é um local propício para que ocorra um aparecimento de fóssil, entendeu? E outro indicador também é a idade da rocha. Porque, por exemplo, se essa rocha sedimentar foi formada há milhares de anos atrás, é pouco provável. Por quê? Porque ainda não deu tempo do que o animal morto ali, possa ter se transformado em fóssil. Mas se, o terreno analisado for de uma rocha sedimentar de milhares e milhares de anos atrás, aí tudo bem. Por quê? Porque o animal que morreu naquela região possivelmente se tornou um fóssil, pela quantidade de tempo que se passou, entendeu? E tem outra forma também, mas essa é totalmente aleatória e pela sorte, digamos assim, que é sair escavando por aí e encontrar alguma coisa. Ah, por exemplo, encontrei uma vértebra, encontrei um crânio, encontrei uma coluna aqui, entendeu? Eh Isso normalmente acontece em construções, quando alguma uma empresa vai construir um prédio, alguma coisa do tipo, eles vão lá, escavam um terreno e dão de cara com um tipo de fóssil. E isso acontece, mas é bem raro, porque é bem difícil isso acontecer. E é muita sorte, como eu disse. E qual as importâncias dos fósseis? Porque, o fóssil, a gente já sabe como eles são localizados, onde a gente pode encontrar, o que são, mas qual a sua importância? A importância é que, para a paleontologia em si, eles são um material de estudo, ou seja, sem os fósseis, a o o conhecimento da paleontologia seria quase nulo, porque quase tudo que a gente sabe da paleontologia vem do estudo dos fósseis, do estudo dessa evolução, desses ancestrais e tudo mais. Outro também é que os fósseis trazem a compreensão de como o planeta era há milhares de anos atrás. E eles também possibilitam, a saber como eram os nossos ancestrais. Ou seja, através dele, eh, a gente pode conhecer um pouquinho mais das espécies que viveram, lá atrás,
da onde a gente surgiu e quais espécies já existiram, deixaram de existir. E outra também importância é que sem eles, a gente não poderia, aprovar ou descartar nenhum tipo de teoria sobre a nossa origem. Porque, por exemplo, se não existissem os fósseis, se um cientista chegasse aqui e falasse: "A gente veio das plantas", como que a gente ia provar que a gente veio das plantas e que a gente não veio? Hoje a gente sabe que a gente não veio das plantas, porque a gente tem estudo dos fósseis, a gente sabe que os organismos, eh não são nada de parecidos e a nossa anatomia também não, e tudo mais. Mas sem os fósseis a gente não conseguiria provar que a gente não descende de um vegetal ou que a gente descende de um vegetal, porque sem eles a gente não conseguiria. Olha aqui, por exemplo, nessa imagem. Aqui são os nossos ancestrais, o Homem erectus, o Homem habilis. Entendeu? Esses são todos, ancestrais, do Homo sapiens, que hoje somos nós. Enfim, como eles são formados? Os fósseis são formados através do processo da fossil-diagene, que nada mais é que modificações químicas e físicas sofridas pelos sedimentos após a sua deposição. Ou seja, aquilo que eu falei, o animal se deposita em um meio. E ali ele vai sofrer um processo de modificação, na sua estrutura física e na sua estrutura química, seus componentes químicos, e isso vai fazer com que, ele incorpore à rocha, seus componentes químicos se incorporem junto com os componentes químicos da rocha, e isso vai fazer com que ele se transforme em um fóssil. Esse processo o processo da formação dos fósseis depende basicamente de alguns fatores, e os mais importantes, podemos dizer, é um rápido soterramento, ou seja, o animal tem que estar andando por aí, e aí do nada ele é soterrado. Mas por que que tem que ser um soterramento? Porque se ele morrer, em um a céu aberto, por exemplo, ele vai estar, ele vai estar à mercê de animais, como eu posso falar? Animais carniceiros, né, que comem a carniça, animais mortos. E esses animais carniceiros, eles não são, eh, digamos assim, eles não são respeitosos, né, trazendo para o nosso mundo. Eles vão destruir tudo, eles vão comer, eles estão pensando só em se alimentar, ou seja, eles vão estragar, quebrar os ossos, vão pegar um pedaço, por exemplo, uma pata e levar para um local. Então, ou seja, eles vão destruir esses ossos, eles vão fragmentar esses ossos. E aí, é até possível que esses ossos se transformem em fóssil, mas é muito difícil, e aí a gente só vai achar um pedaço, porque eles foram espalhados e tudo mais. E os agentes decompositores também vão estar agindo sobre eles, que é outro fator muito importante, que é a ausência de ação bacteriana. Ou seja, sem as bactérias, que são as responsáveis por decompor os tecidos, esse, a formação dos fósseis com partes duras e partes moles, acabam sendo eficiente. Ou seja, se ele sofre um soterramento, e aí nesse soterramento a ausência de ação bacteriana, ele provavelmente vai ser um fóssil mais, como eu posso dizer? Esqueci a palavra agora, mais, aproveitado, assim, ele vai ser mais porque ele vai ter mais partes, entendeu? Ele não vai ser todo destruído, ele vai estar inteiro. Ele vai ter partes moles, que são, articulações, essas coisas. E as partes duras também, ele vai ter. E o processo de fosfodiagênese, ele é dividido em 3 fases, podemos dizer assim: na eudiagênese, na metadiagênese e na telodiagênese.
Esses processos, eles agem sobre as camadas sedimentares que afetam também os restos orgânicos, fazendo assim, eles sofrerem o processo de fossilização. Como eu falei, restos. O que são restos? Restos consistem, na parte dura do organismo e eles apresentam alto potencial de preservação e eles são compostos por sílica, carbonato de cálcio, hidróxido de apatita, quitina, celulose, no caso dos vegetais, e tecidos moles, que se foram preservados. Há vários tipos de processo de fossilização que na preservação dos diferentes restos de fósseis. Ó, por exemplo, nessa imagem aqui a gente pode ver, ó, o animal morreu em meio, aquático. Outro meio também que ele pode se transformar em fóssil é um meio lodoso, sem a ação de agentes bacterianos, lógico. Nesse meio lodoso ele vai ser soterrado aos poucos, e aí com o seu soterramento ele vai ser bem conservado e com o passar do tempo ele vai se transformando num fóssil, que hoje a gente conhece. Há vários tipos de fossilização. A gente pode chamar entre preservação total, que é aquela que preserva basicamente tudo do fóssil. E há vários tipos de preservação total. Tem a preservação em âmbar, que a gente pode ver, que são os organismos englobados em âmbar, ou seja, que é uma resina viscosa que são secretados por algumas plantas. Só que normalmente é impossível a gente encontrar um Tiranossauro Rex nesse âmbar, porque são as plantas, são as plantas que, secretam essa substância, o âmbar. E normalmente a gente vai encontrar insetos, porque são pequenos, não tem como fugir, eles não têm força, porque é uma resina bem viscosa. Só que, por exemplo, um Tiranossauro Rex sai tranquilamente, ele nem é coberto por isso, porque é pouca resina se comparado a um animal tão grande. Mas animais pequenos, formigas, abelhas, libélulas, normalmente a gente encontra muito, porque eles estão em casco de árvores e tudo mais. Outro também, preservação total, é o congelamento. Ou seja, quando ocorre que um organismo fica exposto a baixas temperaturas e ele acaba sendo congelado. E isso aí impede a decomposição, das suas partes moles. Isso impede a decomposição de tudo, porque aí não vai ter ação bacteriana, ele não vai ser decomposto e ele vai estar inteiro. E também tem a preservação com alteração dos restos esqueléticos. Ou seja, quando, só ficam as partes duras mesmo, só ficam os ossos bem queratinizados, bem, carbonizados. Por exemplo, temos a carbonificação ou a incarbonização, que é durante o processo da decomposição, esse organismo, pode acontecer que ele que os elementos químicos dele sejam perdidos e só o carbono permanece, ou seja, ele vai ser carbonificado. Só o carbono desse organismo vai ficar na rocha e só ele que vai ser preservado. O resto tudo vai embora. Outro também é a recristalização, que é durante a fossilização, os minerais presentes, em conchas, esqueletos, eles se rearranjam e se modificam em outros minerais. E aí eles são recristalizados, porque, eles perdem os minerais que tinham e que são trocados por outro. Outro também é a substituição, ou seja, é quando a constituição mineralógica, ou seja, os cristais, né, dele, eh, se modificam, os minerais, né, desculpa, os minerais dele se modifica, dos ossos, das conchas, dos dentes, modificam e esse material acaba sendo substituído por, outro mineral abundante no meio. Ou seja, por exemplo, o nosso osso é cheio de cálcio, mas aí em meio externo tem o carbono, um exemplo só. Esse cálcio vai ser substituído totalmente pelo carbono, tá?
Tem também a incrustação, que só em alguns determinados ambientes, como cavernas. Quando a água é rica em minerais, e essa água ri ricas em minerais como carbono de cálcio, carbonato de cálcio, desculpa. E esses minerais, eles são carregados através da água e podem precipitar nos restos orgânicos, ou seja, quando eles vão gotejando, chovendo ou alguma coisa do tipo, esses minerais, eles ficam incrustados, eles incrustam os fósseis e eles acabam moldando, digamos assim, os fósseis. Outra também é a permineralização, que é quando um sedimento que está ao redor das partiduras do organismo é transportado pela água e preenche as cavidades desse organismo, como a gente pode ver na imagem. Tem também a concreção, que é durante o processo dessa decomposição, eh, o or essa decomposição, ela libera alguns compostos que desencadeiam reações químicas que ocasionam a precipitação de outras substâncias químicas. E este processo pode fazer com que a pirita ou a calcita fiquem aderidas ao organismo, envolvendo-os aos nódulos. Igual a gente pode ver que, essa pirita ou a calcita envolveu essa espécie de peixe em questão. Outro também, que eu tinha comentado lá no começo, um tipo de fóssil, são os moldes, que nada mais são que durante a litificação, as camadas de sedimentos que contêm os restos dos organismos podem preservar a forma desses restos. Ou seja, mesmo depois que eles tenham sido totalmente destruídos, eles ainda mantêm esse molde. Por exemplo, a concha pode ser totalmente dissolvida, mas ainda vai ter o molde na rocha sedimentar. Enfim, essa foi minha aula. Gostaria muito de agradecer por ter assistido até aqui. E essas são as referências algumas das referências que eu usei para fazer essa aula. Muito obrigado novamente por assistir até aqui e até mais.